Olá, eu sou a Lu e hoje é a primeira aula da nossa Semana Natalina, um vídeo de risco natalino a cada dia. Por ocasião do Natal, vamos refletir sobre Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo 11 e 12 diz assim: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus já é o Senhor da sua vida? Aqui nós temos o risco, ele saiu gigante. O seu risco vai um pouquinho menor, tá? Esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Ele parece complexo, mas eu vou fazer ficar bem simples. Nós vamos começar aqui pela gaiola, que tem portinha aberta e não tem passarinho nenhum lá dentro, tem uma vela. Nós vamos pintar essa parte aqui da gaiola. Essa área aqui é a parte de cima da gaiola. Eu vou colocar caramelo, um pouquinho aqui, e vou preencher o resto com sépia. Quando for chegando aqui, você vai fazendo assim, ó. Não é pra ficar caramelo aqui, tá? Não precisa ficar o tom puro. Você vai dando umas pinceladinhas com o sépia em cima dele. Porque eu quero que aqui fique uma área um pouquinho mais clara. Eu tô usando um pincel número 8. Você viu que ele tem cerdas um pouquinho mais compridas. Isso facilita carregar tinta, considerando que isso aqui é uma área um pouquinho maior, né? Ó, você dá uma misturada assim com o sépia, olha como ficou manchadinho. Agora esse resto de cantinhos aqui, eu já vou deixar praticamente só no sépia. Agora, aqui, ó, essa área, subindo um pouquinho, eu tenho dentro do laço 2 pedacinhos que eu vou colocar o sépia também. Um pedaço de fundo, então eu já vou deixar preenchido com a cor mais escura. Eu tenho aqui, ó, eram 3 pedacinhos. Mais um pedacinho. Daí, ali pra trás, a gente já coloca o fundo normal. É isso aqui com o sépia e o caramelo. Agora eu peguei um pouquinho do branco. Eu vou fazer umas manchinhas aqui em cima. E isso vai criar uma textura. Você viu que eu coloquei o branco só aqui? Aí eu levo esse pincel sujinho aqui do lado. Vou sujar ele aqui de novo. E trago um pouquinho pra cá. Pronto, só isso já deu textura. Agora, essas linhas da gaiola, todas elas eu vou fazer com sépia e um pincelzinho 2 aparadinho. Use o pincel bem de pé. Se você colocar ele assim, você vai conseguir uma linha que vai ficar bem certinha. E você colocando a largura do pincel, apertando, você vai ver que todas as linhas vão ficar iguais. Essa linha, ela vem só até aqui, porque ela é a linha da frente. Depois, eu tenho algumas que vão até embaixo. Eu tenho linhas que são da parte de trás, do fundo, e tenho a parte da frente. As linhas da parte da frente, elas vêm só até aqui, tá? Elas não passam aqui. Eu vou fazer, no teu risco, aqui eu fui riscando as linhas e desci com essas também, mas no teu risco vai certinho, tá? Você tem aqui, ó, uma, aqui
Essas que saem dessa pontinha aqui, elas vêm só até aqui. Significa que são as linhas de frente. Aqui, depois esta, ó. Também, ela sai da pontinha e vem só até aqui. Já essas outras, esta e esta, elas vão até embaixo, porque elas estão lá no fundo. Eu vou preencher as minhas, aí eu já mostro pra você. Olha só como tá ficando. Eu não vou fazer esse pedacinho aqui agora, porque eu molhei e se eu passar tinta vai crescer. Não vou colocar luz nem sombra nessas linhas, porque depois eu vou trabalhar com glitter em cima, então não precisa fazer detalhes. Aqui na borda também. Agora, aqui embaixo, essa parte aqui de baixo, aqui ó, e essa elipse aqui inteira, eu vou preencher com o sépia. Olha, preenchi aqui esse fundo e já comecei a fazer esse trabalhado aqui. Dessa forma, ó, aqui de baixo, você põe o sépia embaixo da linha. Pode pôr assim, ó, até um pouquinho mais que a metade. Aí, em seguida, você já vem com o caramelo. E o caramelo você vai mesclar com o sépia. Ó, faz uma misturinha aqui. Nem precisa ficar assim muito lisinho, muito divididinho, tá? Só deixando um pouquinho mais claro ali embaixo já tá bom. A próxima é a mesma coisa, você vem com o sépia aqui e o caramelo aqui. Essa parte, essa última parte aqui, a gente vai pôr o sépia no meio. E o caramelo na parte de cima e na parte de baixo. Pronto, misturadinho. Agora, eu vou colocar um pouquinho do branco em cima do caramelo. Não vou colocar muito alisadinho não, tá? Vou colocar assim, ó. Umas pinceladas assim. Porque aqui também nós vamos trabalhar com o glitter bem na divisa. Então, eu só quero que fique um pouco mais iluminado. Agora, na parte de baixo. Para fazer esse tipo de trabalho aqui, você segura o pincel assim mais para cima. Aqui assim fica difícil. Se você segurar assim, você controla. Parece que não, mas você consegue controlar ele muito melhor. Agora aqui. E por último aqui. Prontinho, agora nós vamos fazer a vela. Eu tô reforçando aqui a linha, porque eu quero encher tudo de branco. Eu vou fazer a vela branca. Quando eu reforço a linha com o grafite, a gente passa o branco sem esfregar muito. Aí, daí a pouquinho, você consegue enxergar bem direitinho a linha. Pronto. Nem lavei meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho do verde pântano. Bem pouquinho. E eu vou colocar aqui, ó. Bem na base. Puxando pra cima. Mais um pouquinho no contorno dos dois lados. E agora aqui, na parte de baixo, embaixo do escorrido da vela. Você viu que aqui foi menos ainda, aquilo que eu tinha no pincel, eu fui trabalhando. Aqui vai ficar mais claro, porque o espaço é maior. Peguei mais um pouquinho e vou fazer uma sombra, um sombreadinho só do lado de cima. Aqui não, porque aqui é branquinho.
Agora eu vou lavar o pincel. Vou pegar o branco novamente. Agora só o branco no pincel. Aí eu vou fazer aqui, ó. Se você tiver e quiser, isso aqui pode trabalhar com puff. Fica muito bonito. Você só refaz a parte de baixo. E pode até colocar mais um pingo, ó. Assim. Mais um pontinho aqui. Vou limpar meu pincel. Lavo bem o meu pincel e eu vou fazer a chama com amarelo ouro. Aquela chama bem tradicional. Lembrando que esse risco aqui não existe, tá? Porque ele tem que parar aqui, ó, na linha da portinha. Preenchi de amarelo ouro. Eu vou usar um pouquinho do vermelho vivo. Nem lavei meu pincel. Eu vou colocar o vermelho vivo aqui e vou puxar. Tá vendo? Puxa de uma vez, fazendo esse movimento, ó. Puxei. Depois aqui um pouco menor. Não é para preencher todo esse amarelo. Porque agora eu vou trabalhar com um pouquinho do branco do lado de cá. Eu vou dar uma pinceladinha de branco, como se fosse uma dobrinha. Aqui, aí eu faço esse movimento, ó. E eu tenho o pavio, que eu vou colocar com sépia também, saindo aqui lá de trás da vela. E ele entra um pouquinho assim, ó, pra dentro da chama. Essa parte a gente deixa secando. Agora nós vamos trabalhar a parte de cima, o arranjo de flores. Nós vamos fazer aqui, vou fazer essa folha, pincel número 6. E eu vou preencher com verde pistache. Você pode usar um verde clarinho que você tenha, qualquer um. Pode ser o maçã, pode ser o verde folha, pode ser o verde abacate, que seja um pouco mais claro, porque eu vou usar de sombra o verde pântano, que você também pode substituir pelo pinheiro. Aqui, como você viu, você pode adaptar de acordo com aquilo com o material que você tem. Preenchi a folha. Agora eu vou pegar só um pouquinho do verde pântano. Você viu que em todas as folhinhas eu fiz essa linha. Essa é a linha do centro. E eu fiz assim, ó, risquinhos pro lado que você vai puxar esse pântano. Então, eu vou puxar, eu vou deixar essa folhinha assim bem agressiva. Então, eu vou puxar uma pincelada de pântano pro lado que tá o risquinho, mas tentando achar esse bico ali. Tá vendo que ficou assim, ó, direcionei pro bico, ó. Depois você pode até bater o pincel, limpar um pouquinho, mas deixa bem marcado. Depois do lado de cá, você vai pôr o teu pincel sujinho de pântano em cima desse bico e vai puxar pra dentro. Você vai fazer isso aqui, ó. Não vai chegar lá, tá? Você não precisa encontrar. Vai ficar luz e sombra. Eu vou preencher mais estas duas. Não, vou preencher mais estas duas aqui para fazer junto com você. Olha, preenchi duas. Primeiro vou fazer aquela de cima. Pego um pouquinho da tinta, passo o risco no centro, puxo, tentando acertar a ponta. Aqui um pouquinho. Dou uma disfarçadinha no risco. Do outro lado, a mesma coisa. Essa parte aqui, ó, a folhinha tá por trás da fita e tá por trás da flor. Então, eu vou deixar escurinho, um pouquinho de sombra. Esta também, ela ficou por trás da fita e ficou por trás desta folha de cá. Então, onde ela tá por trás, ela fica um pouquinho mais escura.
Se você observar isso, você vai ter um trabalho com luz e sombra. Olha, agora eu vou puxar a linha do meio. Vou colocar aquela ranhura mais forte. E pro lado de cá, eu vou puxar a ranhura para dentro. Dá uma ajeitadinha. Lava o pincel. Pode pegar um pincel menor. Vou pegar o número 2 para colocar um pouquinho de luz com o branco. Não é muito, porque senão você vai passar o branco em cima do verde pântano e não fica legal. Coloque o branco e dê umas pinceladas. Não precisa esfregar muito o pincel. Ó, marque. Deixa a pincelada marcada. Aqui, vou colocar um pouquinho do branco, vou puxar em cima do verde pistache. Vou deixar mais branquinho aqui, sabe por quê? Porque esta tá por cima daquela. Então, vou deixar uma pinceladinha a mais de branco ali. Branco aqui, branco aqui. Olha como tá ficando marcado. Aqui também, ó. Sempre nessa área, se eu tenho escuro pra lá, eu vou ter um claro pra cá. Aí, vou pôr um pouco do branco aqui. Mais uma pinceladinha ali, mais uma pinceladinha aqui. Agora, eu vou pegar o meu pincel zero, vou fazer umas pontas. Vou acentuar as pontas. E posso até fazer assim, ó, um meio contorno. Aqui no centro, posso puxar umas ranhuras assim, pelo meio. Vou fazer aqui meio contorno. Mas você não precisa contornar inteirinho. As folhas, elas podem ficar irregulares, imperfeitas. Porque na natureza, elas não são perfeitas. Lembrando que depois, a gente vai trabalhar com o glitter em cima do escuro. Quanto mais escuro, mais o glitter vai aparecer e mais ele vai brilhar. Então, agora você já viu como eu vou construir todas as folhinhas. Preste atenção em quem tá por cima, quem tá por baixo. Quem tá por baixo tem que ficar mais escurinho. Quem tá por cima, mais clarinho. E assim eu vou poder adiantar bastante o trabalho. Outra coisa que eu já vou ensinar para você são essas bolinhas. Vermelho vivo, verde pântano e branco. Eu gosto muito dessas bolinhas, eu acho muito bonito. Então, praticamente todos os arranjos de Natal que eu faço, coloco essas bolinhas. Algumas maiores, algumas menores, mas eu sempre coloco. Tô preenchendo mesmo com pincel 2 de vermelho vivo. Pode fazer também com qualquer tom de vermelho. Até o púrpura fica bonito. Bolinhas preenchidas, um pouquinho, mas muito pouquinho. Se precisar, tire no pratinho. Você vai fazer aqui, ó, sempre no pé. Aqui tá a ponta. No pé, você vai fazer um pouquinho de sombra com verde pântano. Vou pôr um pouquinho mais. E vai lidando assim, ó, com o pincel, levando para a esquerda, levando para a direita, limpando para dentro. Mas sempre que a luz fique aqui, ó, que a luz pegue desse lado. Quando a bolinha estiver assim, significa que ela tá por trás aqui da folha. Então, ela vai ficar mais escura do lado que ela ficou por trás. E agora eu vou colocar um pouquinho de branco e vou dar uma misturada redondinho.
Também não precisa deixar muito alisadinho, pode deixar meio assim, ó, meio batidinho assim. Mas esse branco, ele não vai de forma nenhuma encontrar o verde pântano. Ele vai ficar só em cima do vermelho. E agora, com o pincel zero, eu vou dar realmente uma pincelada de branco. Agora é uma pincelada deixando o pontinho na área de luz. E esses cabinhos, esses galinhos, eu vou fazer todos eles com o sépia. Não precisa ficar muito fininho. Também não vou colocar luz nem sombra. Agora, eu vou dar uma adiantada no vídeo. Eu vou fazer as folhas e as bolinhas vermelhas. Quando voltar, eu já mostro para você com essa parte pronta. Olha como ficaram as folhas. Você pode dar uma pausa no vídeo e conferir a luz, a sombra, tudo certinho. E agora, nós vamos fazer a fita. Eu vou usar o azul ultramar, vou usar o verde pântano e vou usar o branco. Pincelzinho 2. E eu vou aqui, ó, o azul ultramar, ele é meio transparente, mas eu gosto muito de usar, é uma cor muito bonita. Então, eu vou preencher toda a perna do laço e você vai ver que no fim você enxerga onde está o risco. Olha, já preenchi aqui e já vou preencher esse pedacinho aqui também, que é fita, que vai sair aqui embaixo, ó. Pronto. O azul. Agora, eu vou usar um pouquinho, bem pouquinho do verde pântano, só para fazer uma sombra. Eu vou fazer primeiro um pouquinho de sombra aqui. E eu vou colocar essa sombra assim, ó, não nas bordas, mas pro meio. Um pouquinho. Depois, aqui, eu tenho uma linha. Eu vou pôr a sombra pro lado de dentro. Aqui, eu tenho outra dobrinha. Eu vou pôr a sombra também aqui, ó, pro lado de dentro. Aqui, eu tenho toda essa área de fita por trás da flor. Então, eu vou escurecer todo o contorno. E agora eu vou separar. Essa perna aqui, eu vou deixar por trás. Olha a linha. E a sombra vai para esse lado. Aqui eu tenho duas pernas que eu tenho que separar. E eu vou deixar essa mais fina por trás. Isso quer dizer que a sombra vai para o lado dela. Aí, aqui eu tenho esse pedaço que tá por trás da flor. Vou deixar mais escurinho. Agora, aqui em cima eu tenho a dobra. Quem tá por dentro fica mais escuro. E aqui eu tenho outra dobra. Quem tá por dentro fica mais escuro. Nesse pedacinho aqui, eu posso pôr um pouquinho aqui, puxo pelo meio. Põe um pouquinho aqui, puxo pelo meio. E agora, vamos iluminar com o branco, pouquinho branco, no lugar certo. Primeiro, aqui, ó. Coloquei um pouquinho de tinta, eu vou dar uma esparramadinha. Agora, aqui, é muito importante que essa linha fique clarinha. E você pode puxar um pouquinho do branco para trás. Depois, aqui. Esse pedaço ficou por cima desse. Então, o branco vai aqui, ó. E esse branco eu posso até puxar ele até embaixo aqui, desse lado. Agora, a outra. Repare que aqui ela tá mais clarinha. Isso quer dizer que aqui é área de luz. Depois, quando ela vai subindo, essa luz
pode até continuar até em cima, mas é mais importante que fique aqui, ó, fazendo essa linha. Depois eu tenho essa área do centro aqui com um pouquinho de luz também. Não vou levar muito, porque eu não quero que encontre o pântano. Depois, essa parte aqui tem que ficar por cima para fazer a dobrinha. E aqui, essa parte por cima. E assim nós concluímos esse pedaço do laço. Agora, aqui eu vou só colocar um pouquinho do branco de cada lado. Ó, só no meio, nem precisa chegar nas bordinhas. Vou preencher essa outra perna aqui do laço. Preenchi. Agora eu vou pegar aquele pouquinho. Eu vou começar aqui, ó. Aqui a gente tem uma dobra. Aqui, essa perna passa por cima dessa volta do laço. Então, aqui vai ficar escurinho também. Quem tá por trás fica mais escuro. Quem tá por cima fica mais clarinho. Aqui, essa perna tem que ficar mais escurinha, porque tá por baixo. Aqui nesse cantinho, tudo vai ficar escurinho, porque a flor tá fazendo sombra. Agora, eu vou só separar aqui. Aquela perninha de trás fica mais escurinha. Agora, eu vou colocar o branco. Um pouquinho só também. Eu vou começar nessa aqui de cima. Vou colocar o branco na borda de cima, de fora. Mais nessa área aqui. Depois, esse laço aqui, ó, ele passa por baixo, aí ele sai aqui. Aqui a gente tem um pouquinho de luz. Daí ele vem aqui, ele faz uma dobra. Aqui nessa dobra, eu tenho que pôr o clarinho. Aqui, eu só vou dar umas pinceladinhas assim. Esse clarinho aqui, ele continua até lá no fundinho ali, ó. E agora, essa perna passou por cima aqui e por cima ali. Então, ela vai ficar com um pouquinho de branco nesse lado e um pouquinho também nesse lado. Aqui na ponta, vou sumir um pouquinho aqui. Esse lado aqui eu vou deixar bem mais clarinho. A luz tá iluminando aqui, ó. Agora, aqui tem aquela dobrinha, ó. Vai ficar aqui um triângulo bem clarinho. Vou puxar um pouquinho mais esse branco aqui, para quase encontrar. Vou fazer a outra perna aqui. Olha, aqui já fiz também. Perceba que eu pus um pouquinho de luz aqui e um pouquinho de luz aqui. Agora nós vamos fazer... Eu vou terminar essas bolinhas e nós vamos fazer a flor. Agora nós vamos pintar essa flor. Tô usando o pincel número 6. Eu vou usar o vermelho vivo, o pântano para fazer a sombra e o laranja para iluminar. Se não tem laranja, então você junta vermelho vivo com amarelo ouro. Amarelo e vermelho dá laranja. Você não tem verde pântano? Você pode fazer essa sombra com vinho, você pode fazer com verde pinheiro, verde musgo, o berinjela. Eu vou fazer pétala por pétala. Primeiro, as que estão por trás. Por exemplo, essa daqui, ó. Ela tá por trás. Eu vou colocar o verde em cima do vermelho. Porque se eu colocar ele puro, ele vai ficar muito forte. Já em cima do vermelho, ele vai ficar um pouquinho mais... A cor vai ficar um pouquinho mais amena. Ó, preenchi esta.
Já vou colocar nesta também, que está por trás. Eu geralmente preencho inteira a flor e vou colocando a luz e a sombra. Só que você tem que ser muito rápido, porque senão seca e você não consegue misturar depois. Então aqui vou fazer pedacinho por pedacinho para que você me acompanhe e possa fazer tanto preenchendo inteiro quanto pedacinho por pedacinho. Pronto, eu preenchi as 3 que estavam por trás. Como que eu sei quem tá por trás, quem tá na frente? Eu sei porque aqui ficou por trás, fica faltando um pedaço. Tá vendo? Sempre ela vai ficar faltando um pedaço. Por exemplo, essa flor, essa pétala, se ela estivesse inteira, ela viria aqui, ó. Só que essa passou por cima, por quê? Porque ela tá inteira. A linha, olha, a pétala inteira, dos dois lados. Então, agora eu vou pegar um pouquinho do pântano. Você tem medo? Então, faça isso. Coloque a tinta no pratinho. Você pode até misturar um pouquinho do vermelho para ficar um tom mais puxando para o marrom. Aí você vai colocar aqui. Olha a quantidade, é o mínimo. Dá uma esfumaciadinha. Aí você pode puxar um risquinho no centro. A gente pode fazer, eu tenho vários vídeos pintando essa flor, que eu vou pôr uma dobrinha aqui, e vou pôr uma aqui também. O que eu tô fazendo? Eu tô deixando uma sombra, porque a dobrinha, ela foi e voltou. Quando ela volta, ela fica por cima, então embaixo precisa de um pouquinho de sombra. Agora eu vou fazer aqui. Eu tava dizendo que eu tenho vários vídeos ensinando a pintar essa flor, e cada uma eu pinto de uma forma diferente, porque existem inúmeras formas de você fazer. Então, se você quiser dar uma olhadinha, procura lá no YouTube, Sonalu Flor do Natal. Essa daqui, ó, ela tá com essa curva bem acentuada. É o lugar ideal para eu colocar uma dobrinha também. Você já até enxerga a dobrinha, né? Isso é o que faz a luz e a sombra. Agora eu lavo meu pincel e vou preencher estas 3 que estão por trás, porque essa daqui ainda passou por cima desta e essa eu dobrei por cima daquela. Preenchido. Agora eu pego um pouquinho da sombra do verde e vou fazer aqui, ó, nesta, eu vou colocar aqui no meio aquele risquinho. Aqui embaixo eu vou abrir esse risquinho um pouco, fazendo um pouquinho de sombra, mas eu deixo os dois lados mais clarinhos. Esta, você viu que essa aqui passou por cima dela. Então, esse espaço aqui, bem pertinho dessa outra que tá por cima, vai ficar escurinho. Porque essa tá lançando sombra em cima daquela. Eu tenho a linha do meio, dessa de trás. Vamos deixar assim. Esta daqui ficou por baixo desta. Então, aqui vai ficar mais escurinho. Ela tá por cima daquela, então desse lado ela vai ficar clarinha. Eu tenho o risquinho aqui do meio. Poderia colocar dobrinha aqui, mas não vou colocar, vou deixar assim. Agora eu vou preencher as outras duas, embora esta aqui tenha ficado por cima do miolo. Agora nós vamos colocar a sombra. Pego um pouquinho só do verde e eu vou colocar em cima do risquinho curvo. E aqui também, aqui vai sair da pontinha, ele vem. Eu fiz uma dobra aqui, então eu tenho que deixar escurinho
atrás da dobra. Então, vai ficar assim. Agora, eu tenho aqui o miolo. Eu vou pegar esse restinho de verde pântano e vou preencher. Eu vou preenchendo e limpando o pincel para fora. Não é uma bola, não tem linha. Você tem que esfumaciar, mas não pode ir muito. E agora eu vou voltar com o laranja fazendo a luz. Vou trocar de pincel, vou pegar o número 2, que é menorzinho. Eu pego a tinta só de um lado. Eu vou colocar aqui, vamos começar por essa. Só um pouquinho na parte onde está claro. Na parte onde está vermelho. Eu gosto muito de iluminar a flor do Natal com o vermelho fluorescente. Se alguém tiver, faça, que você vai ver que fica lindo. Você pode fazer também com, aqui ó, dobrinha, tá? Vou fazer, acho que vou passar um pouquinho do vermelho aqui, porque eu passei o verde em cima. Você pode fazer com flamingo, coral. São cores que dá para iluminar o vermelho, que fica bonito. Até com rosa chá eu já fiz e fica bonito. Aqui eu vou puxar. Porque essa pétala, ela tá por cima do miolo também. Ela tá na frente do miolo. Você tá percebendo que eu não tô fazendo a linha inteira? Eu tô colocando alguns detalhes e tô puxando a cor. Agora, aqui eu tenho, ó, uma pontinha e aqui uma dobrinha. Aqui eu vou pegar um pouquinho do vermelho, ou peguei demais, pra puxar aqui, ó. Mais um pouquinho do laranja. Nessa eu vou colocar aqui nesse espaço e um pouquinho aqui na dobrinha. Depois nessa. Aí, por último, essa aqui, que ficou por cima daquela. E ficou aqui também por cima do miolo. E agora o miolo. Vou usar amarelo ouro, ele tá escuro, já tá praticamente seco. Aí eu vou fazer pontinhos, eu não vou desenhar inteiro as bolinhas. Vou fazer pontos com amarelo ouro. Lavo meu pincel. Agora eu vou fazer pontos com o verde pistache. Pode até bater assim meio em cima, não tem problema. Lavo de novo meu pincel e agora eu vou fazer pontos com o vermelho. Você viu que o amarelo ouro não tá aparecendo muito, o meu verde ainda tava úmido. Talvez depois que seque eu coloque um pouquinho mais. Pontos com o vermelho. O vermelho, ele vai aparecer aqui entre essas cores. Pronto, já chega. Esse amarelo, ele tem que aparecer. Então, eu vou esperar secar um pouco mais e vou colocar algumas pinceladinhas ali. Olha como está o trabalho. Descobri que não estava gravando. Então, eu vou mostrar para você como eu cheguei nesse resultado. Primeiro, eu borrifei água por toda parte. Segundo, peguei com a brochinha, você pode fazer com um pincel maior, o amarelo limão. Aqui, ó, tira o excesso. Aí, eu passei aqui em volta da chama, deixando um espaço branco do próprio tecido. Terceiro, peguei amarelo ouro, tirei o excesso e completei aqui, ó, toda essa área saindo para fora, uns 3 centímetros aqui e aqui. Terceiro, quarto, e nem sei, me perdi. O último foi o caramelo, que eu coloquei aqui, também tirei o excesso e fiz essa área, ó, tá vendo?
sombreei com o caramelo. Aqui há uma sobreposição de cores. Primeiro o amarelo limão, segundo o amarelo ouro, terceiro o caramelo. Não trouxe o caramelo para cá, ficou só aqui. Depois, com o próprio caramelo, eu fiz aqui embaixo, assim, ó. Porque aqui é a superfície de apoio desses elementos. Então, eu fiz toda essa área com o caramelo. E troquei de pincel. Peguei um pincel número 6 com um pouquinho do sépia. Eu fiz aqui, ó, só um pontinho de sombra. Aqui também um pouquinho. Aqui não vou colocar aqui no cantinho. Um pouquinho de sombra desse elemento e um pouquinho de sombra desse elemento. Aqui podia até pôr um pouquinho mais assim, porque ali tem um outro, né? Então eu vou fechar aqui, ó. Agora eu vou fazer a sombra lá de cima, então eu vou mexer com o desenho. Agora eu vou colocar um pouquinho de água aqui, já tá seco. Então eu vou pôr mais um pouquinho, borrifando. Passo a mão para espalhar bem e eu não quero fazer um fundo assim muito aberto. Então eu vou pegar o pincel número 6 e um pouquinho do azul ultramar. E eu vou colocar esse azul fazendo manchinhas. Eu não vou alisar. Começo lá do fundo e venho assim, ó, limpando o pincel para fora. Cantinho. Ele tá em cima da água, então ele vai diluir um pouco. Ele vai deixar ainda mais manchadinho. Tô trabalhando assim, ó. Fazendo isso, ó, com o pincel. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Não vou sair pra fora dos elementos. Eu vou ficar aqui, ó, mais ou menos dentro desse espaço. Todos os cantinhos. Manchei com azul. Agora eu vou pegar uma pincelada do amarelo limão e vou fazer a mesma coisa em cima do azul, nos intervalos. Você vai perceber que vai ficar um tom esverdeado, onde o azul e o amarelo se misturarem. Vai ficar um pouco manchado de amarelo, vai ficar um pouco manchado de azul. Aqui, ó, desci um pouco porque eu tenho elementos até aqui. Então, você pode fazer assim. Mas tudo manchadinho, tá? Sempre manchadinho. No ponto que está pronto. Se você não vai colocar o glitter, então você tem que colocar com o pincel 0 um pouquinho de branco, realçando a borda da fita. Olha como ela vai aparecer mais. Acho que você tá percebendo aí. Todo lugar que tiver branco, você vai realçar com o pincel 0. Se você vai colocar o glitter, você nem precisa fazer isso. Porque o glitter, ele já vai realçar, ele vai dar brilho aqui, vai realçar a borda da fita. Ó, e isso você faz se não vai colocar o glitter, tá? Como eu comecei colocando, eu vou colocar no meu inteiro. Olha, eu tô usando glitter relevo dimensional. Por exemplo, contornei todo o laço, contornei as pétalas da flor. Aqui nas bolinhas, eu tô colocando só um pouquinho assim, ó, embaixo, na área escura. Nos cabinhos, tô passando um pouquinho também. Nas folhas, eu passo no centro, depois eu passo assim um pouquinho onde tá a linha escura. Porque o glitter, ele aparece bem mais quando ele tá sobre o escuro, a sombra.
Depois, aqui, todas essas linhas, eu tô passando glitter também, olha. Então, você coloca, não precisa pôr muito. Uma linha contínua. Esse vem até aqui. Esses daqui, ó, esse redondo, eu vou fazer já, ele sai daqui de baixo. Ó. Esse daqui também vem de baixo. Os da frente, eles têm que passar essa área escura e vir até embaixo. Esse arco aqui, que é a portinha, tá na frente, então ele tem que vir até aqui. Você vai olhar no risco para você seguir bem direitinho. Esse aqui, ó, ele tá na frente, então você desce. E esse daqui, ele tá por trás. Aqui eu vou passar o contorno aqui até em cima e depois vou fechar aqui. Coloquei um pouquinho mais, porque em cima desse escuro ele vai brilhar bastante. Aqui, ó, todas as elipses, passei aqui atrás, aqui na frente. Depois passei aqui, passei aqui, passei aqui. Aqui, ó, no escurinho da chama. Coloquei um pouquinho assim, ó, borradinho em cima da chama. Vou contornar essa área de baixo aqui do escorrido da vela. Vou colocar no contorno da vela também. Vou colocar aqui em cima. Eu gosto muito do glitter. Gosto muito de colocar glitter. Se você não gosta, não precisa colocar. Isso é apenas a minha sugestão. O trabalho está concluído. Eu espero que você tenha gostado. Para você que me apoia, muito obrigado. E o risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Amanhã a gente se encontra novamente.